Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves. No vídeo de hoje nós vamos responder, ou pelo menos assistir o pastor Rodrigo Mussolini responder a seguinte questão: aonde está o sola escritura na Bíblia? É uma pergunta que nós, como os católicos, gostaríamos de ser respondido. Onde nós encontramos na Sagrada Escritura o princípio do sola escritura, na igreja primitiva, nos pais apostólicos, né? Onde está esse rastro? Onde está essa ideia do sola escritura antes da Reforma Protestante? Bom, até hoje eu não encontrei. E eu acho muito difícil de encontrar, tá bom? Porque eu tenho procurado bastante. Quero convidar você a curtir esse vídeo, deixar aqui seu comentário, né? Responda, aonde está o sola escritura na Bíblia? Me conta aqui embaixo. Vamos ver se a gente descobre juntos. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Vamos juntos aí bater 10 mil inscritos. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a ajudar este canal, a patrocinar aqui o nosso apostolado. Você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é se tornando aluno da Escola da Fé Católica. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tornando-se aluno da Escola da Fé Católica, você vai poder estudar catolicismo comigo. Hoje já somos mais de 30 alunos e você pode adquirir aí o pacote vitalício com 60% de desconto. Então não perca esta grande oportunidade de, ao mesmo tempo de patrocinar esse apostolado, estudar sobre o catolicismo conosco, de forma organizada, de forma sequencial, para que você realmente tenha as bases ali bem fundamentadas da fé católica. Uma segunda forma de você ajudar este canal é através deste Pix, né, desse QR Code aqui, o Live Pix, e você pode participar fazendo também, mandando uma mensagem, né, como tem feito, por exemplo, aqui o Leandro de Paula. Obrigado pelo ensino. Tem também aqui o Thales, mandou aqui R$ 5. O senhor está feliz, Lutero? Também o André que nos mandou um pix ontem durante a live, né? Perguntando se eu conhecia o caminho neocatecumenal, né? Foi respondido lá. Então, gostaria de agradecer aqui publicamente estes patrocinadores aqui do canal. Você também pode fazer aqui, lendo esse QR Code aqui, ou através do link que está na descrição do vídeo. Também agradecer a todos os alunos da Escola da Fé Católica que sempre estão nos ajudando, tá bom? Pessoal, vamos partir aqui então para o vídeo, né? Um vídeo do Rodrigo Mussolini. Ele já é figurinha aqui carimbada no nosso canal. Ele fez há um tempo atrás, né? Quase um ano atrás, ele fez uma série de estudos sobre o catolicismo. E o primeiro vídeo dessa série é exatamente sobre o sola escritura na Bíblia. A gente vai assistir esse vídeo, vamos reagir aí devidamente aos ensinos aí do pastor Rodrigo Mussolini. Pessoal, é um vídeo longo, então eu vou deixar ele acelerado, tá? Vou deixar ele aqui, pelo menos aqui, 1,5, porque são 30 minutos, né? A gente não quer deixar esse vídeo aqui muito longo. O nome da pregação de hoje é A Maior Diferença, que é o Sola Escritura, nossa primeira pregação nessa série de sermões sobre catolicismo. Vamos ler Mateus, capítulo 15, verso 6. O contexto aqui é que os judeus estavam desonrando seus pais. Eles estavam desobedecendo a Bíblia no quesito honra aos seus pais. E como eles faziam isso? Qual o recurso que eles se utilizavam para desobedecer a Bíblia? A tradição. A tradição dos judeus estava sufocando a Escritura. Verso 6. Ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Os judeus possuíam uma tradição. Escritos que interpretavam a Bíblia. E muitas vezes esses escritos, eles acabavam superando a Escritura. Eles valorizavam mais essa tradição do que a Bíblia. E essa tradição acabava por contradizer aquilo que estava na palavra de Deus, como era o caso aqui. Eles citavam a tradição para dizer, não, a gente não precisa honrar os nossos pais. Verso 7. É interessante porque esse é um argumento bastante clássico, né? E bastante simplório.
de falar que a tradição apostólica, ela é equiparada, né, ela é igual à tradição judaica, né. Hã, por que que eu acho que é simplório enfim, porque eles partem do princípio que é o mesmo termo, né. Cristo ele vai condenar as tradições, né, vocês negam os mandamentos de Deus, porque vocês cuidam das tradições, né, das tradições humanas. E aí, só por causa que nós utilizamos o mesmo termo, né, tradição apostólica, eles fazem essa falsa equiparação, falso paralelo, né, entre tradição humana e tradição apostólica, e a partir de então, eles pegam tudo aquilo que Cristo falou sobre a tradição humana e colocam na conta da tradição apostólica, né. Só que eles se esquecem, por exemplo, que Cristo disse, né: "Quem vos ouve", né, falando para os apóstolos, "a mim ouve". Então todo o ensino apostólico, ele é um ensino do próprio Cristo, né. É isso que nós vamos ver na Dei Verbum, por exemplo. Dei Verbum deixa isso muito claro, que a fonte de revelação da verdade, a fonte de revelação divina é o Cristo. E a forma como essa revelação de Cristo, que Cristo deu à humanidade, ela chega até nós, ela chega por 2 meios. O primeiro meio é a tradição, é escrita, né, que são as Sagradas Escrituras, e o segundo meio é a Sagrada Tradição, né. Nem tudo foi escrito, nem tudo está contido nas Escrituras, isso é muito claro pelo próprio relato das Escrituras, né. O próprio apóstolo Paulo diz muito claramente, né, que eu quero que vocês guardem todas as tradições que eu vos escrevi, né, que eu vos passei, né, tanto por carta escrita quanto por palavra viva, né. Então, essa falsa equiparação aqui é só mais uma artimanha, né, um sofisma, uma tentativa de criarem um paralelo onde não existe. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está dizendo que a tradição judaica estava em contradição com a palavra de Deus, e que aquilo que eles ensinavam era preceito humano. É isso que eu quero ensinar sobre o catolicismo. Qual que é a grande diferença entre nós católicos e protestantes? A fonte de autoridade. A regra de verdade. Ora, todos nós precisamos de critérios para analisar a realidade. Exemplo, você diz, aquele carro é bonito. Para você dizer que aquele carro é bonito, você precisa de um critério de beleza. Que às vezes nem você sabe explicar, mas você tem que ter um critério de beleza. Ora, como nós precisamos de padrões o tempo todo. Como foi desenvolvida a ideia de a medição? 10 pés, 10 polegadas. O que era uma polegada? Qual foi a referência? Qual foi a fonte? O padrão para medir o que era uma polegada? O dedo do rei. O polegar do rei. Olha que coisa. Você precisa de uma referência. Você precisa de um padrão. Qual é a regra de verdade sobre a qual nós vamos construir nosso sistema de pensamento e vamos analisar a realidade? Para nós, protestantes, a fonte de verdade, o critério de verdade para analisarmos o que é falso e verdadeiro é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem a chancela do Cristo. Cristo chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. Há quase 300 citações no Novo Testamento de Jesus Cristo, chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. E o Novo Testamento o que é? O Novo Testamento é simplesmente os seus discípulos, que receberam as palavras do próprio Cristo para escrever o Novo Testamento. Então olha que interessante, o Rodrigo ele faz uma boa introdução aqui da questão do critério de análise da verdade, nós chamamos isso de epistemologia, né, que é vamos dizer assim, a ferramenta pela qual nós temos acesso ao conhecimento, né. E ele diz que a regra de fé para os protestantes é a Bíblia, porque a Bíblia possui o critério, a chancela do Cristo. A grande questão, Rodrigo Mussolini, não é essa, se as escrituras possuem ou não a chancela do Cristo, porque nós acreditamos nisso também. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia relata do Cristo, que a Bíblia possui a chancela do Cristo. O que nós não acreditamos é que a epistemologia protestante é a epistemologia utilizada por Cristo, pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. Esta é a grande diferença. Nós olhamos para as escrituras e vemos apóstolos falando dos ensinos escritos e das tradições orais. Nós olhamos para Clemente Romano, por exemplo, né, que foi discípulo de Paulo e de Pedro, dizendo sobre a tradição da sucessão apostólica, né, que Cristo, olha para você ver, ele diz, né, nas suas cartas, ó, Cristo sabia que o episcopado daria dor de cabeça, né? Vamos parafrasear aqui. Cristo sabia que o episcopado daria dor de cabeça, então ele ensinou para os discípulos escolherem os bispos e deu ordem para que esses bispos selecionem dentre
a igreja, qual seria o sucessor deles. Então, assim, isso está escrito em Clemente Romano, que quando foi escrito isso, a gente não tinha nem o Apocalipse escrito e nem 2 Pedro escrito, né? Então, quando nós olhamos para a realidade que se deu, né, no período apostólico, nós não vemos os apóstolos ensinando este sistema, né, este paradigma protestante do sola escritura. Então, este é o ponto da questão. Não é se a escritura tem chancela ou não de Cristo, porque isso nós concordamos. A questão é, era assim que a igreja primitiva funcionava? Eu espero que ele responda isso, né? Até porque o vídeo chama onde está o sola escritura na Bíblia. Por isso, a nossa fé protestante está baseada nessa regra de verdade. Cristo. O que Cristo disse que é a verdade. O que Cristo disse que é a palavra de Deus. Cristo disse o seguinte, ó, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Pergunta, o Rodrigo Mussolini acredita nisso? Não. Ele não acredita nisso. Ele não acredita na confissão. E aí? São palavras diretas do próprio Cristo relatadas nas escrituras que ele diz seguir. A gente vê que é impossível você fugir dessa ideia de tradição. Porque na tradição que o Rodrigo segue, não existe, né? Não existe a confissão nos moldes que o próprio Cristo pregou. Enquanto para todas as igrejas apostólicas existe a confissão auricular. É interessante, né? E ele não percebe isso, que ele segue uma tradição que não é cristã. Ou pelo menos que não é da igreja primitiva. Já a igreja católica não está baseada na Bíblia, apesar de dizer que está. A grande regra de verdade da igreja católica é o magistério na pessoa do Papa infalível. Porque a igreja católica crê que a Bíblia é a palavra de Deus como eu e você. Mas a igreja católica diz que o Papa, quando fala de maneira ex-cátedra, ele é infalível. E cabe à igreja católica a única interpretação correta do texto bíblico. Desse modo, a fonte de verdade não é a Bíblia. É o Papa. É aquilo que o Papa diz. De modo que Inácio... Sua argumentação aqui, você chegou numa conclusão que você tirou do sovaco, né? O modelo epistemológico católico é um tripé. Não é a pessoa do Papa. O nosso fundamento não é o Papa, apesar de que o próprio Cristo deixou isso muito bem claro, né? Que a igreja seria fundamentada sobre Pedro. Mas a questão é que, para nós, não é somente as escrituras infalíveis, mas a sua tradição, no que diz respeito ao seu consenso. O consenso da tradição, ele é infalível. E em caso de dissenso na tradição, nós temos o magistério para que no colégio ali, na junção de todos os descendentes, de todos os não é seguidores a palavra, todos os sucessores dos apóstolos, nós chegaremos à verdade, porque o Espírito Santo protege a igreja do erro e da mentira, porque o Espírito Santo faz com que a igreja seja o sustentáculo da verdade. Né? Ou não tem esse versículo na sua Bíblia, que a igreja é o fundamento e o sustentáculo da verdade? Você fala muito de Bíblia, mas você parece selecionar os textos bíblicos. Ou você parece esquecer de alguns textos bíblicos que são extremamente importantes e que mostram o fundamento da epistemologia católica. Nós não vemos textos bíblicos fundamentando só a escritura. Pelo contrário, nós vemos a Bíblia falando que a igreja ela é sustentáculo da verdade. Ora, se ela sustenta a verdade, como ela pode ser falível, Rodrigo Mussolini? Como que a igreja pode ser falível? Quando nós falamos de igreja e magistério, são palavras aqui intercambiáveis. Tá? São palavras intercambiáveis. Nós vemos, por exemplo, Paulo, né, mais uma vez, Paulo dizendo que para a gente guardar as tradições que foram recebidas tanto escritas quanto orais. Nós vemos na Bíblia João falando assim, eu poderia escrever-vos isso por caneta, né, por pena e tinta, mas eu prefiro falar isso para vocês pessoalmente. E ele não relata, não tem relato do que ele vai falar. E a gente sabe ali pelo contexto bíblico que era um assunto importante. Então onde que está esse conhecimento? Esse conhecimento se encontra na tradição apostólica. De Loyola resumiu bem a ideia. Para que em todas as coisas cheguemos ao conhecimento da verdade, a fim de não errarmos em coisa alguma. Devemos ter sempre como regra fixa e invariável que aquilo que os nossos olhos virem branco é realmente negro, se assim o entende e define a Igreja Romana.
Se você lê na Bíblia que a grama é verde, mas a Igreja Católica declara que é rosa, você tem que negar o que você está vendo, negar os seus sentidos, a sua razão e seguir o que a Igreja Católica diz. De modo que a Bíblia deixa de ser a regra de verdade. O que de fato é a regra de verdade é o que a Igreja diz. A Bíblia é a palavra de Deus, dizem eles, mas só eles podem interpretar. Nesse modo, qual é a regra de verdade? Qual é a autoridade maior para a Igreja Católica? Não é a Bíblia, é a própria Igreja, é o Papa, é o magistério. De modo que ser católico é negar a razão, a percepção dos sentidos, é deixar o cérebro em casa. A Bíblia tem o testemunho de Cristo e é o que eu vou mostrar para vocês. Já a Igreja... Então vamos lá, o argumento dele aqui, ele pega uma citação de Inácio Loyola, que ele pega todo o vídeo, né, contra o catolicismo, e ele fala assim, para você ser católico, você tem que negar os sentidos. E eu pergunto pro Rodrigo Mussolini se ele visse o Cristo, pessoalmente, os sentidos deles, os sentidos, né, a visão, o tato, o olfato, né, o paladar ali, quando ele estivesse diante do Cristo encarnado. Esses sentidos dele iriam dizer para ele que aquele homem era Deus? Se você for confiar nos seus sentidos, meu amigo, você deixa de ser cristão. Porque nós dizemos que um homem em carne e osso é o próprio Deus. E isso não é contemplado pelos nossos sentidos, muito menos pelo nosso intelecto, mas nos é confirmado e nos é dito porque a igreja nos ensinou isso. A igreja, através dos concílios de Nicéia, por exemplo, nos provou e nos mostrou como artigo de fé, como revelação divina, que Cristo é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Os seus sentidos, Rodrigo Mussolini, apontariam para Cristo como um homem. Né? Então, se você for seguir a sua lógica, que você acabou de dizer, você vai deixar de ser cristão hoje. Mas não, com certeza não, porque, né, você é seletivo no seu critério, né? Você falou de critério, de tanto de critério no início, né? A gente percebe aqui que o seu critério ele é cambiável. Ele funciona para quando você quer e para quando você não quer, você vai lá e desliga ele. É muito fácil, pessoal. Eu falo para vocês, é muito fácil você ser um protestante que fica atacando a igreja católica. Porque você vai se servir da igreja católica quando ele bem entender. Quando a igreja católica define que Jesus Cristo é Deus, aí para você é bacana. Quando a igreja católica define o cânon bíblico do Novo Testamento, aí para você é bacana. Quando diz que o Espírito Santo é Deus, para você é bacana. Quando diz que a Trindade é uma única substância natureza que subsiste em três pessoas, né, sujeitos. Então, assim, é muito fácil ser protestante, porque você é como se você entrasse no self-service e você se servisse daquilo que lhe agrada. Que lhe agrada. Mas vamos continuar. Católica tem o testemunho de quem? Os concílios, vários deles, foram feitos em meio a padres que, entre um dogma e outro, iam para algum prostíbulo. É essa igreja infalível que nós vamos colocar nossa fé? Ou é nesse livro infalível? Engraçado, né? Porque quem criou o Sola Escritura foi Lutero. Eu não sei se você conhece a história de Lutero, né? Mas o Lutero era um cara, assim, bastante pervertido, sexualmente falando. Lutero, ele aprovou bigamia dos reis alemães, né? Realizou os casamentos. Eu tenho certeza que você não concorda com isso. E foi ele que deu início ao Sola Escritura. Então, para quando a gente tem o Sola Escritura, o autor deste dogma protestante, dessa tradição protestante, ele pode ser pecador. Ele pode ser um pervertido. Agora, por se tratar da Igreja Católica, você joga a régua lá em cima, né? Então, eu acho isso muito interessante mesmo. Qual será que é mais confiável? Uma igreja repleta de homens falhos ou este livro, que Jesus Cristo mesmo disse que é infalível? Que é a palavra de Deus. Olha, eu acredito no livro, Rodrigo Mussolini. E o problema é que nesse livro está contando que a igreja é sustentáculo da verdade. Está falando que o Cristo passou para os apóstolos, né? O poder de ligar e desligar, né, as realidades na terra e no céu. Ele disse assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. A minha igreja será estabelecida sobre Pedro, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, né? A questão protestante é que eles não confiam na promessa de Cristo, né? Na promessa de Cristo. Diferentes moldam todo o edifício e tem implicações seríssimas. É essa base católica podre que explica as heresias e que explica também as algemas sobre as quais os católicos estão algemados. A Revolução Industrial aconteceu por quê em país protestante? Tem tudo a ver com esse princípio do sola escritura. A escritura é a nossa única regra de fé. Sim, tem tudo a ver com o espírito revolucionário da Reforma Protestante, né? Isso é interessantíssimo. Porque ela é a palavra de Deus e tem a
Vocês percebem que não é o primeiro vídeo que eu reajo do Rodrigo Mussolini, mas o Rodrigo Mussolini ele tem um posicionamento do cristianismo muito politizado, né? Como se o protestantismo fosse a salvação do homem para viver nessa terra. É quase a mesma ideia do pessoal que construiu a Torre de Babel. Eles queriam dar segurança, prosperidade para o povo ali, apesar de Deus. Então, o Rodrigo Mussolini entende que o protestantismo, né, é uma liberdade, é uma, né, você vê que ele parece um adolescente falando, né, nossa, a gente precisa se libertar do sistema, né? Cara, isso é muito infantil, Rodrigo Mussolini, se você enxergar a realidade dessa forma, né? Você não percebe que você está saindo, você só está trocando o nome do problema. Você está negando as tradições católicas que realmente vieram dos apóstolos para ficar com as suas tradições revolucionárias. É isso, libertarianas. Percebe? Você sim troca as tradições que foram estipuladas pelos apóstolos, que vieram de Cristo, para colocar aí tradições políticas, cara. Sério isso mesmo? Política. Cela do próprio Cristo. Então vamos lá. Primeiro, a Igreja Católica crê que a tradição, ou seja, o ensinamento da Igreja Católica através dos concílios, da pessoa do Papa ao longo desses 2000 anos de história da Igreja, a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. E aqui eu vou citar para Sim, exato. vocês o Catecismo Católico, parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si. Com efeito, ambas fluindo da mesma fonte divina. Ou seja, ambas têm a mesma fonte divina. Têm o mesmo peso. O que eu falo não tem o mesmo peso que a Escritura fala. O que nenhum Não, Rodrigo Mussolini. Fonte divina aqui, tá vendo como você não leu o catecismo? Não tem problema você colocar ali só parágrafo 80. Você tem que ler ali o contexto e entender. A fonte divina que fala ali é o Cristo. Cristo vem, ele é a fonte de revelação divina, porque ele é o próprio Deus. Ele é Deus nos revelando as coisas é, pessoalmente. E aí, o meio como essas revelações foram transmitidas foi pela escritura e pela tradição. Tá? Não tá falando que, né, veio do céu isso direto. pastor fala tem o mesmo peso daquilo que a Escritura fala. Um pastor pode estar inspirado, mas não do modo que os apóstolos estavam inspirados, nem do modo que os profetas estavam inspirados quando escreveram a Bíblia. Eles estavam inspirados de um modo único, porque eles escreveram a palavra de Deus. E é assim que nós cremos. Já a Igreja Católica crê que, do mesmo modo que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, os papas também foram inspirados e estão sendo inspirados pelo Espírito Santo hoje, de maneira que eles não erram. É isso então que significa dizer que a tradição e a Escritura comunicam entre si e fluem da mesma fonte divina. A Bíblia é a palavra de Deus e os concílios Você percebe que ele confunde, né? Ele tá falando de tradição e aí ele cita como exemplo a infalibilidade papal. Infalibilidade papal está no âmbito do magistério da igreja, não está no âmbito da tradição. Então, assim, Rodrigo Mussolini está falando de algo que ele não sabe. inspirados pelo Papa também. E constituem, de certo modo, um só todo, e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é regida sob a moção do Espírito Santo. E, por sua vez, a Sagrada Tradição transmite integralmente aos seus sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que estes, pelas luzes do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam a pregação. De onde se segue que a igreja, a qual está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual devoção e reverência. Tanto a tradição quanto a Bíblia devem ser recebidas de maneira igual, porque para eles são a mesma coisa. A tradição é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. É algo Exato, exato. Isso aí agora ele acertou. Tradição e Bíblia são palavras de Deus, porém a Bíblia ela é inspirada, né? Ela é teopneustos, né? O termo teopneustos. Se não me engano é isso mesmo. No sentido de que a Bíblia ela foi soprada da boca de Deus, né? Nos ouvidos dos autores ali. A gente pode dizer que a Bíblia possui exatamente a palavra de Deus, enquanto a tradição apostólica ela fosse uma paráfrase da revelação divina, entende? os fariseus não chegaram nesse nível, obviamente. Mas é isso que a gente vê aqui em Mateus capítulo 15. É claro, Eles os fariseus não possuíam Cristo, né, como fonte de revelação. Os apóstolos possuíam, mas as promessas que o Cristo fez para eles. tinham a tradição. Os judeus tinham a tradição, e essa tradição, boa parte delas, era uma interpretação da Bíblia. Mas essa tradição, diz o texto bíblico, estava engolindo a Bíblia. Em nome da tradição, eles A tradição apostólica não é uma interpretação da Bíblia. Apesar que exista a tradição hermenêutica, né, que é, nossa,
este texto sempre foi entendido desta forma, isso é uma tradição, né, mas a tradição apostólica ela é uma realidade, complementar à Bíblia. Tem coisas que não estão na Bíblia que a tradição apostólica nos sugere, nos entrega, né, como por exemplo o cânon bíblico. O cânon bíblico, pessoal, é o calcanhar de Aquiles do sola escritura, porque você só tem acesso ao cânon bíblico pela tradição e pelo magistério. Estavam desobedecendo a Escritura. Por isso os reformadores insistiram no sola Escritura, somente a Escritura. Porque a Escritura mais a tradição acabou por anular a Escritura. Colocar a Escritura em pé de igualdade com a tradição, na prática, fez com que a tradição se tornasse maior do que a Escritura. Então, por exemplo, a adoração de imagens. Você tem isso na Bíblia? Não tem. Pelo contrário. Pelo contrário, você tem várias e várias passagens criticando isso. Purgatório, tem na Bíblia? Não tem. Infalibilidade papal? Não tem. Assunção de Maria. A Maria como imaculada, sem pecado? Tem isso? Pelo contrário. Declara que todos são pecadores. É o contrário do que vemos na Bíblia. Por isso, então, a tradição. E por isso a ideia de que somente a Igreja Católica interpreta o texto de maneira correta. De maneira correta. Porque se o texto diz todos pecaram, todos têm pecado. Rodrigo Mussolini, se a gente for usar esse critério seu de não estar na Bíblia, você tem que jogar a sua Bíblia fora. Onde está no cânon bíblico na Bíblia? Onde está que o Evangelho de Mateus é de Mateus? Onde está a Trindade na Bíblia? Um Deus em substância com 3 pessoas. Aonde está na Bíblia, por exemplo, que você deve formar uma igreja com um telão? Aonde está na Bíblia que você pode se autodenominar pastor? Aonde está na Bíblia que você pode negar as tradições? Onde está na Bíblia que você pode chegar e falar que a igreja ela é composta por pecadores, logo ela é falível? Você está sendo contrário à Bíblia, utilizando esses critérios. Esse é o texto é claro. Mas a Igreja Católica vem e fala, não, você está interpretando errado. Mas eu estou lendo, tá? O texto é óbvio, o texto é explícito. Não, você está interpretando de maneira errada. Você tem que negar os seus sentidos e a sua razão para ser católico. E, além disso, é uma crença nova de que E é sempre sofismo, né? Ele não traz um exemplo concreto de nada, né? É sempre, a Bíblia está clara, mas a Igreja Católica diz o contrário. Traz um exemplo, meu amigo, traz um exemplo. Vamos debater, vamos conversar a respeito disso. Você percebe que ele julga a igreja pela igreja dizer que ela é a única capaz de interpretar o texto corretamente, e aí a igreja ela tá contando com 2000 anos de magistérios, né? São todos os bispos e todos os papas juntos, interpretando a mesma escritura da mesma forma, né? Consonoante. E aí ele se roga para si que ele agora está interpretando a Bíblia correta, e ele fala assim, pessoal, vocês não devem entender a Bíblia como a Igreja Católica diz, mas como eu digo. Ele está só mudando o problema de lugar, ele está tirando a interpretação da mão da igreja, que tem milhares de anos, e colocando na mão dele. Né? Vocês percebem que isso é fruto da mentalidade revolucionária do Rodrigo Mussolini, que ele quer ser liberto das coisas, ele quer trazer liberdade e tal, aquela ânsia adolescente, né? Nossa, a gente tem que se libertar das garras do sistema, né? Vamos lá, vamos fazer revolução armada, vamos nos tornar... É um princípio comunista, é um princípio libertariano, é tudo fruto das revoluções. É esse o fruto protestante do Rodrigo Mussolini. a tradição está em pé de igualdade com a Escritura. Tomás de Aquino, talvez o maior nome da Igreja Católica, disse o seguinte, a teologia, que tem a ver com o estudo da Bíblia, que tem a ver com a tradição também, recorre... Não, teologia não é estudo da Bíblia, né? Bibliologia é o estudo da Bíblia, teologia é o estudo da revelação divina. Tá vendo como você não conhece? especificamente a autoridade das escrituras canônicas. Canônica, ou seja, esses livros que nós temos aqui na nossa Bíblia. Como prova incontroversa e a autoridade dos doutores da igreja como uma autoridade de uso recomendável. A autoridade dos doutores é de uso recomendável, mas apenas provável. Isso porque a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas, que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver, dadas a outros doutores. Isso aqui é Aquino. É o maior nome da Igreja Católica. Ele escreveu isso na sua Suma Teológica. Ou seja, a Igreja Católica costuma dizer que o seu ensino é sempre o mesmo. Isso aqui é mentira. Isso aqui está lá, vocês podem conferir na Suma Católica. O ensino da Igreja Católica não é sempre o mesmo. Muda o tempo todo. Eu vou citar isso mais ao longo da nossa série. Meu Deus, Rodrigo Mussolini, o que você interpretou aqui desse texto? A ver com a tradição também, recorre especificamente à autoridade das escrituras errada. Você tem que negar os seus sentidos e a sua razão para ser católico. E, além disso, é uma crença nova de que a tradição está em pé de igualdade com a Escritura. Tomás de Aquino, talvez o maior nome da Igreja Católica. É uma crença nova que a teologia está em pé de igualdade com as Escrituras. Aí ele vai citar São Tomás de Aquino. Disse o seguinte, a teologia, que tem a ver com o estudo da Bíblia, que tem a ver com a tradição também, recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas. Canônica, ou seja... Ó, a teologia recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas
como prova incontroversa, e a autoridade dos doutores da igreja como autoridade de uso recomendável, mas apenas provável. Isso porque a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver dada a outros doutores. E o que ele interpreta disso aqui? Esses livros que nós temos aqui na nossa Bíblia. Como prova incontroversa e a autoridade dos doutores da igreja como uma autoridade de uso recomendável. A autoridade dos doutores é de uso recomendável, mas apenas provável. Isso porque a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas, que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver, dadas a outros doutores. Isso aqui é Aquino. É o maior nome da Igreja Católica. Ele escreveu isso na sua Suma Teológica. Ou seja, a Igreja Católica costuma dizer que o seu ensino é sempre o mesmo. Isso aqui é mentira. Isso aqui está lá, vocês podem conferir na Suma Católica. O ensino da Igreja Católica não é sempre o mesmo. Muda o tempo todo. Eu vou citar isso mais ao longo da nossa série. Agostinho, outro grande... Então ele está citando aquele ali como se... Meu Deus, cara. Não faz isso comigo não, Rodrigo. Ali o São Tomás de Aquino não está dizendo que a tradição ela é menor que as escrituras. Pelo contrário. Ele está dizendo que a gente recebe a tradição dos apóstolos e é nela que é baseada, né? Os doutores, os pais da igreja, ele tem um segundo nível, isso é óbvio, né? São graus de assentimentos distintos. Quando é que nós vamos olhar para os doutores da igreja e dizer que eles estão falando de algo que se trata de verdade, fé, de revelação divina propriamente dita, né? De tradição apostólica? Quando nós vamos fazer isso? Quando existe da parte desses doutores, dessa tradição, né, o consenso. Então, quando você tem vários bispos espalhados ao redor do mundo, ensinando a mesma coisa, e todos esses bispos receberam, né, este cargo, por exemplo, através da sucessão apostólica, só há uma conclusão possível, de que os apóstolos ensinaram isso para os seus sucessores. Então você tem ali, por exemplo, vários apóstolos ao longo das escrituras, e esses apóstolos, eles estão ensinando para os seus sucessores. E aí você tem ali 5 séculos depois, todos esses bispos espalhados ao longo do mundo, ensinando a mesma verdade de fé. Vou dar um exemplo, que a Virgem Maria permaneceu virgem após a concepção de Cristo. Isto é unanimidade da tradição. Neste quesito, não tem como negar que isso é ensino apostólico. Você tem duas saídas. Ou você concorda que é um ensino apostólico, que todos os apóstolos ensinaram para seus sucessores e assim sucessivamente, ou você vai ter que dizer que todas as igrejas, né, a catolicidade da igreja caiu no mesmo erro, que é ensinar que Maria é virgem perpetuamente ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, isso surgiu no século V, IV, né? Sim, veio à tona. Então, tipo assim, é uma coisa que nunca existiu, aí no século V lá nós temos um registro escrito disso. Cara, que absurdo é esse, velho? Nome da Igreja Católica. Nem ouse alguém concordar com bispos católicos, se por acaso eles errarem em alguma coisa, resultando que sua opinião seja contra as escrituras canônicas. Exato, óbvio. Ó, nem ouse alguém concordar com os bispos católicos que se por algum caso eles errarem em alguma coisa, resultando que sua opinião seja contra as escrituras. Então, se um bispo vem e fala que Jesus Cristo não é um homem, pô, a gente tem que recusar isso, né? Que está claramente se opondo às escrituras. Perceba, as escrituras, tanto as escrituras quanto a tradição, elas testificam e testemunham do Cristo. Testemunham de sua verdade, tá? Engraçado porque ele não pega a parte que Santo Agostinho diz, né? Ó, eu só creio nas Sagradas Escrituras porque a igreja me leva a crer nelas. Por que o Rodrigo Mussolini não contextualiza este pensamento de Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho disse isso, que ele só acredita que as escrituras são as Sagradas Escrituras porque a igreja disse para ele isso. Agostinho está dizendo, se a opinião de bispos católicos for diferente daquilo que o texto bíblico está dizendo, está errado o que esses católicos dizem. E isso a igreja também ensina, né? Tem um nome lá, chama heresia, tá no parágrafo 2089 do Catecismo. Está errado o que esses bispos dizem. É o que Agostinho está dizendo. Ou seja, então a ideia que a Igreja Católica prega hoje, da tradição e da interpretação dela, é nova. É nova. Segundo, Meu argumentos... Deus. Rodrigo Mussolini.
ou você é um desonesto, ou você é muito burro, cara. Católicos para sustentar a tradição. Em tese, a Igreja Católica diz que a Igreja é maior do que a Bíblia, pois O vídeo sem eles a chama Igreja gerou a Bíblia. Aonde está o solo escritura na Bíblia? Até agora ele não falou nada. O que ele está atacando? A tradição. Percebam, os protestantes não conseguem provar o solo escritura sem atacar aquilo que eles acreditam que é a tradição. Isso é um grande indicativo que não existe base para o solo escritura. Eles precisam atacar uma realidade, né, colocar um espantalho nisso, desmerecer ela e falar assim, nossa, pessoal, tá vendo como a tradição é má? Tá vendo como a tradição é falha? Logo, só nos resta a Bíblia, vamos ficar com só a Escritura. Prove o solo Escritura na Bíblia, na igreja primitiva, Rodrigo Mussolini. E por isso a Igreja tem a interpretação correta do texto. Primeira resposta a isso. Primeira resposta. Primeiro, a Igreja... Vamos lá. A Igreja Católica diz que a Igreja é maior do que a Bíblia, pois dizem eles, a Igreja gerou a Bíblia. E por isso a Igreja tem a interpretação correta do texto. Primeira resposta a isso. Primeira resposta. Primeiro, a Igreja Católica não existia quando o cânon foi completado. Os escritos dos apóstolos terminam antes do fim do primeiro século e já eram difundidos por toda a Igreja. E de maneira mais E essa igreja era o quê? Era batista. Essa igreja oficial, eles acham que os apóstolos não faziam parte da igreja, essa é a mentalidade dele. Os apóstolos não faziam parte da igreja, que eles escreviam cartas para, sei lá, para quem? Para a avó deles, né? Não escreviam cartas para a igreja. Né? Essa é a mentalidade do Rodrigo Mussolini, esse é o imaginário protestante que ele tem da história da igreja. Ah, não existia igreja, né? Igreja católica, não existia igreja católica romana. Não, não existia não. foi reconhecida no final do quarto século, mas já era difundido como palavra de Deus, como a gente lê Pedro dizendo que os escritos de Paulo eram palavra de Deus. Ou seja, Mais um sofisma, né? no início não existia igreja católica. O termo católico sempre foi usado, porque católico significa universal. Mas não para se referir a essa igreja que a gente está vendo. O termo católico é utilizado pelos pais da igreja para se referir à igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Mas a igreja... Ai, chuta qual igreja está presente em todo mundo. É a igreja Resgatar, né? Que está presente em católica, todo como mundo. conhecemos, não existia. Quero alguns exemplos? A infalibilidade papal não existia. Foi proclamada de maneira oficial em 1870. No concílio de Florença. Então Jesus Cristo como Deus não existia até antes do século IV. É isso que você está me dizendo. Rodrigo Mussolini, você é muito burro, cara. Muito burro. Não é porque um dogma foi proclamado no século XX que aquela realidade não existia. Então você está me dizendo, por exemplo, que o Espírito Santo só se tornou Deus no Concílio de Constantinopla. É isso que você está me dizendo. Você está me dizendo que Cristo passou a ter duas naturezas em uma única pessoa lá na frente, no século V. Você percebe o quão idiota é essa argumentação sua? Foi proclamado purgatório, 1439. Adoração de imagens. Isso, aí antes ninguém falou de purgatório. Surgiu em 1439. 1438 não tinha purgatório, 1439 tinha. É isso mesmo. Não É existia. assim mesmo. Passou a existir no concílio Não de existia. Nicéia, em 787. A doutrina... Pessoal, eu não dou conta de assistir isso aqui, velho. É muita desonestidade. Vamos ver se ele consegue provar se existe, né, o argumento, né? Deixa eu pôr aqui, da vou Imaculada tentar Conceição, que não Maria não tem pecado. responder. 1854. Não existia essas heresias lá no início da igreja primitiva. Jesus nunca pregou sobre isso. Portanto, quando o cânon Jesus nunca pregou sobre isso. É verdade. Eu era Paulo, né? Eu era Pedro. da Bíblia do Novo Testamento é fechado, não existia igreja católica. Então a igreja católica, como que ela pode dizer nós geramos a Bíblia? Ela nem existia. A igreja foi se perdendo ao longo do tempo. Segundo argumento, para refutar a ideia católica. A igreja é maior do que a Bíblia porque a igreja gerou, e por isso ela tem... Vocês percebem que ele não prova nada do que ele fala? Eu tenho pena das ovelhas que estão ali nessa igreja. O Mussolini vai ter que dar conta de cada uma delas. Interpretação correta. Ora, se quem vem primeiro tem proeminência na interpretação, logo os judeus estão certos. O argumento católico é: não, não, não. Protestantes, vocês vieram depois, nós católicos viemos antes. Por isso nós temos a interpretação correta. Se o argumento é este, ora, quem veio primeiro foram os O argumento não é esse. Quem disse que o argumento é esse? Vocês percebem, é sempre que eu falo, pessoal, eles pegam todo um
um argumento que possui vários elementos, né? É um argumento extremamente complexo. Tem questão do Cristo, tem questão da apostolicidade, tem questão da sucessão apostólica, tem questão da primazia petrina. E depois disso a gente tem que provar que a primazia petrina ela se passou para a Igreja de Roma e que ela foi preservada na sucessão apostólica pelo Espírito Santo. Então, assim, são várias camadas, vários elementos que a gente chega e concatena nessa argumentação nossa. Não é simplesmente dizer assim, nós somos mais antigos. Isso seria burro, né, ter essa argumentação. A questão é que nós temos uma linhagem de sucessão apostólica que remonta ao apóstolo Pedro. Nós temos isso. O Rodrigo Mussolini não pode afirmar de qual é a linhagem apostólica que ele vem. Por quê? Porque não existe. Provavelmente ele deve ter fundado a sua própria igreja. Deus. Se quem veio primeiro tem a interpretação correta, quem veio primeiro foram os judeus. Porque em Romanos 2 declara que aos judeus foram entregues a palavra de Deus. O Antigo Testamento estava nas mãos dos judeus. E se quem teve a palavra de Deus primeiro tem a interpretação correta da Bíblia é a judaica, que declara que Jesus não veio. Ou melhor, que o Messias não veio. O que implode o próprio catolicismo. O fato de você ter preservado algo não prova que você lida com ele da melhor maneira. Você pode preservar uma Ferrari na sua casa. Isso não prova que você é o Ayrton Senna. Não tem nada a ver. Só que existe uma pequena diferença, né? Pequena diferença. A gente tem o Deus encarnado, o Verbo encarnado, colocando profecias nessa igreja, declarando essa igreja infalível, declarando os apóstolos infalíveis. Né? Você trata como se fosse uma coisa, né? É engraçado. Por que você não cita em nenhum momento isso, né? Por que você não rebate esses argumentos? Porque esses são os argumentos católicos de fato. Você rebate os argumentos que você deve criar na sua casa, um café da manhã, conversando com seus filhos. Terceiro, a Bíblia gerou a igreja, não a igreja que gerou a Bíblia. A Escritura precede a igreja no tempo. Prove. A Escritura precede a igreja no tempo. A igreja surge da pregação de Jesus sobre a Bíblia. Mas a Bíblia já existia. Já havia Antigo Testamento. E Jesus pregou sobre o Antigo Esse é o maior anacronismo que eu já vi o cara chamar Velho Testamento de Bíblia. Testamento, que pregava sobre ele. Portanto, não é verdade que a igreja gerou a Bíblia. A Bíblia declara que nós fomos gerados pela palavra, pelo Evangelho. Ora, então o Evangelho... Agora você fazer dizer que o Evangelho é a Bíblia, cara, é muito porca essa interpretação. Então a pregação tem que vir primeiro. A igreja gerou ela mesma. Ela pariu ela mesma. Não faz sentido nenhum. Não, a igreja, ela nasce do corpo de Cristo, né, Rodrigo Mussolini? A igreja não é o corpo de Cristo, não? Sua Bíblia não diz isso? A igreja, ela surge com a encarnação do verbo, né? A igreja não determinou o que é a palavra de Deus. Ela só reconheceu. Assim como você não olha para Leonardo da Vinci e diz, eu vou dizer que ele é um gênio. Por que eu estou falando? Você só reconhece que ele é um gênio. Você não determina. Ninguém pode determinar que a Bíblia é a palavra de Deus. Só Deus pode determinar isso. O que os homens fizeram foi apenas reconhecer. Eles só Apenas, né? Apenas reconhecer. Sendo que se você não tem o reconhecimento, você não tem a Bíblia, né? Ele acha que o cânon bíblico, ele trata o cânon bíblico como se fosse algo acidental, né? A Sagrada Escritura. Sendo que não é. Se eu não tenho cânon bíblico, eu não tenho Bíblia. reconheceram. Eles não determinaram. Afinal de contas, eles são maiores do que Deus para dizer, isso aqui é Deus porque eu estou falando. É loucura. Quarto. Como já falei, a igreja não pode ter gerado ela mesma. Ela não pode ser o fundamento dela mesma. Paulo diz. Mas não é. Quem diz isso, Rodrigo Mussolini, que a igreja é o fundamento dela mesma? É da onde você tirou esses argumentos, cara? Quem defende esse argumento? Quem que é o autor protestante? É Bellarmino que defende isso aqui? É o padre Paulo Ricardo que defende isso aqui? É Santo Tomás de Aquino que defende isso aqui? Quem que defende isso aqui? Eu nunca vi esse argumento na minha vida. Ficado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo e profeta é sempre um resumo para Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento que estava sendo escrito. Pelos escritos dos apóstolos, que eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus. A igreja foi edificada, ou seja, o fundamento da igreja é o quê? É a própria igreja? Não é. É o ensino dos apóstolos e profetas. Calvino comenta. Mas tagarelas dessa espécie são refutados suficientemente com apenas uma palavra do apóstolo. Ele testifica que a igreja se sustenta no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário que essa doutrina tivesse sua inteira infalibilidade antes que a igreja começasse a existir. E quinto, como eu falei, a igreja reconheceu o que já era comum. A igreja não determinou o que era a palavra de Deus, ela só reconheceu. E como eu disse, não havia igreja católica ainda. Sabe uma das evidências que nós sabemos que a igreja, bem no começo,
já tinha o Novo Testamento como palavra de Deus? A quantidade imensa de cópias que foram preservadas do Novo Testamento. Por quê? Por que você acha que a igreja... Rodrigo Mussolini, então você tem que me explicar por que que Clemente Romano, que foi lido em toda a igreja, primeira carta de Clemente Romano aos Coríntios foi lida em toda a igreja, nos cultos dominicais, não está na sua Bíblia. Você consegue me explicar isso? Utilizando essa argumentação sua? que a igreja preservou tantas e tantas cópias? Porque eles sabiam que ali havia algo especial. Eles sabiam que ali havia algo especial. Por isso encontramos mais de 100 Mas não foi, Rodrigo Mussolini, só os 27 textos do Novo Testamento foram copiados e copiados e copiados, né? mil cópias só do Novo Testamento. Porque eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus. Como eu vou citar para vocês aqui. É muito interessante como ele trata de forma muito simplória a formação do cânon bíblico. De duas, uma, ou ele não sabe nada da formação do cânon bíblico, ou ele quer simplificar porque aí a narrativa dele encaixa. Os apóstolos falaram sobre o Novo Testamento, escreveram o Novo Testamento, e eles sabiam que aquilo que eles falavam era a palavra de Deus. Terceiro, Paulo. A mensagem é maior do que o mensageiro. A Igreja Católica diz que ela é maior do que a Bíblia. Mas veja o que Aonde é dito isso? Paulo, apóstolo de Cristo, escolhido a dedo por Cristo. Paulo que disse que recebeu a mensagem de Cristo. Veja o que Paulo fala sobre a mensagem, sobre ele que é o mensageiro. Que a igreja é o mensageiro. Mas tem a mensagem. Veja o que Paulo fala. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já temos pregado, que seja maldito. Paulo diz em Gálatas que aquilo que ele falou foi palavra que ele recebeu de Cristo. Ele diz isso em Gálatas. O que eu sei, eu não aprendi de homem algum. Eu recebi de Cristo, por meio de revelação, diz ele aos Gálatas. E isso que eu recebi, se amanhã eu vier aqui falando algo diferente, que eu seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, a mensagem era maior, inclusive, que o mensageiro original, o apóstolo Paulo. A Bíblia era maior, inclusive, que o apóstolo Paulo. Não será maior. Não, Rodrigo Mussolini, não interprete a Bíblia de modo tão errado, cara. Paulo está falando do Evangelho. O Evangelho não se resume à Bíblia. O Evangelho é o próprio Cristo. Não é somente a Escritura, cara. Vocês querem colocar o conceito que vocês têm de Evangelho, de palavra de Deus, né? Vocês resumem tudo à Bíblia. Só a Bíblia, assim, não é a mensagem do Evangelho não é o texto material que está contido dentro dos livros da Bíblia somente. A Igreja Católica? Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na injustiça. Quem dá testemunho sobre a Escritura? A própria Escritura. Sim. A própria Escritura. Olha pra você ver, nem Cristo ousou dar testemunho de si mesmo. Cristo fala assim, ó, Pai dá testemunho de mim. Cristo, sendo o próprio Deus, não ousou dizer para si mesmo que ele dá testemunho de si. Mas para o Rodrigo Mussolini, a Bíblia dá testemunho de sim. Isto só pode ser encarado como idolatria da Bíblia. A própria palavra de Deus testifica sobre ela. Quarto, e já caminhamos para o fim. Testemunho de Jesus sobre a Escritura. Qual foi o critério que Jesus usou para... Qual foi o critério que Jesus usou para falar sobre si mesmo? Para provar que ele era o Messias. Qual foi o critério que Jesus usou para provar que ele era o Messias? A Escritura. Ele usou a Escritura. Tá, beleza. Nós utilizamos também a Escritura para falar de Cristo. Tanto é que o papel primordial da Escritura é o testemunho e testificamento do Cristo. Né? Agora a questão, Rodrigo Mussolini, é você me provar onde está esse sola Escritura na Bíblia, que você já passou aqui 20 minutos e você só atacou a tradição daquilo que você acha que é a tradição, mas o sola Escritura está indo com Deus, né? Como regra de verdade para provar que ele era o Messias. Examinais as Escrituras, judeus, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Judeus, vocês ouviram um dia que o Messias viria. Como que vocês vão julgar qual Messias é verdadeiro? Porque muitos Messias surgiram. Qual será o critério que vocês vão julgar, vocês vão usar? Qual será a regra de verdade? Jesus usa a Bíblia. Jesus usa a Escritura como regra de verdade para estabelecer que ele é verdadeiro. Em Lucas 24, 44... Se a Bíblia fosse suficiente, a gente não teria mais nenhum judeu no mundo, né? O Rodrigo Mussolini.
utilizando essa lógica sua, a gente não teria mais nada de judaísmo. Mas a gente vê judeus em debates no podcast falando assim, ó, Cristo não cumpriu nenhuma das profecias. Você percebe que essa argumentação sua é uma furada? A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele prega baseado em quê? Escritura. Escritura. Dezenas de vezes Jesus chama o Antigo Testamento, centenas de vezes, Jesus chama o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E aqui em Mateus 15, critica os judeus porque obedeciam a tradições que eram preceitos humanos, ao invés de seguir a Palavra de Deus. A pregação de Jesus era o tempo todo baseada na Escritura. Lá em Lucas 24, Jesus havia acabado de ressuscitar, 2 discípulos estavam fraquejando. Isso é óbvio que ele vai se basear nas escrituras, que ele está conversando com fariseus, né? Quando a gente vai ver ele pregando para a mulher samaritana, a gente não vê esse mesmo perfil, né? De pregação, de testificar, de testemunho, né? Na fé. Pensávamos que Jesus era o Messias, mas ele morreu. E Jesus então começa a pregar para eles. Como? Com base em quê? Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Disseram onde? Na Bíblia. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Glória, como a Escritura anuncia. E começando por Moisés, que é só uma palavrinha, para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Escritura tem o testemunho de Cristo. Ele chamou o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E o Novo Testamento é simplesmente a sua palavra que ele deu diretamente aos seus apóstolos. Beleza, e onde que isso aí encaixa só na escritura, Rodrigo Mussolini? Veja, por exemplo, Paulo. Se alguém considera-se profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. É mandamento do Senhor que eu estou escrevendo para vocês. E onde que isso abona só na escritura? A carta de Coríntios, Paulo está dizendo: Eu recebi de Cristo. Paulo está dizendo isso. Clemente Romano usa a mesma terminologia. Eu vos escrevo pelo Espírito Santo, se vocês não nos obedecerem, vocês estarão incorrendo em grande pecado. Agora a pergunta é, Rodrigo Mussolini, por que que Clemente Romano não é cânon bíblico e 1 Coríntios de Paulo é? Por que, Rodrigo Mussolini? Me explica utilizando só a escritura. Em Gálatas: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E sabe quem testifica aqui? As cartas de Paulo. Porque eu não o recebi nem o aprendi. E aí, o que que é o evangelho aqui? É as cartas? Só as cartas. Não existe nada aqui. Quando Paulo fala, guarda as tradições que eu vos passei, seja por palavra viva ou por carta nossa. Ali, o evangelho está contido só na carta nossa. Então, Paulo, ele fala uma coisa e escreve outra. De homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E sabe quem testifica que as cartas de Paulo eram palavra de Deus? A própria Escritura, Pedro. E quem que testifica Pedro como escritura? Cara, não tem, você tá só fugindo. Quero só a escritura na Bíblia. 2 Pedro: Considerai a longanimidade de nosso Senhor como salvação, assim como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como em todas as suas epístolas, falando delas de coisas difíceis, entre as quais algumas que são difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. E Pedro está dizendo, nos escritos de Paulo, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes distorcem, assim como distorcem as outras escrituras. O próprio Pedro, o próprio Novo Testamento, está dando testemunho do Novo Testamento. Hebreus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias, lembrando, últimos dias compreende, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, a nós nos falou pelo Filho. Como que Deus fala conosco hoje? Pelo Filho. Não por papas, mas pelo Filho. E aí você tem que me chegar à conclusão que o Filho nos é revelado somente pelas escrituras. E como que ele fala por meio desse Filho? Por meio dos profetas e apóstolos. E não há mais apóstolos hoje. Lembra que no Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos não consagraram novos apóstolos? Lembra? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, que eu acho que vai ser de bom grado nesse vídeo. Eu não queria compartilhar nada assim, né? Mas assim, cara, não tem como. Vamos ler aqui, ó. Também os apóstolos sabiam por nosso Senhor Jesus Cristo que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Por qual motivo, e como tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. 1 Clemente 44, 1, 2. Clemente foi
discípulo de Paulo e de Pedro, tá? Ele foi o quarto papa. Tá? Esse relato traz grandes problemas à narrativa do Sola Escritura protestante. Clemente Romano está nos relatando, via tradição oral, né, porque isso que não está na Bíblia, algumas informações ausentes nas Escrituras. Em primeiro lugar, ele diz que os apóstolos sabiam por Jesus Cristo que haveria contestações sobre o ofício dos bispos. Eis a primeira informação não escrita na Bíblia que Clemente sabe apenas por tradição oral, já que conheceu os apóstolos pessoalmente. Tá? Em segundo lugar, Clemente nos relata que os apóstolos não apenas estabeleceram bispos nas cidades, mas também ordenaram que esses bispos criassem uma cadeia ininterrupta de sucessores apostólicos. Em outras palavras, Clemente descreve que os apóstolos instituíram uma estrutura perene na qual os bispos passam o bastão de mão em mão até os dias de hoje. Essa linhagem histórica permite que os fiéis reconheçam a verdadeira igreja, ancorada na continuidade com os apóstolos. Embora a Bíblia forneça alguma informação sobre esse tema, por exemplo, na eleição de Matias em Atos 1 e 2, na instrução de Paulo em 2 Timóteo 2,2 e no estabelecimento dos presbíteros na cidade de Creta, em Tito 1,5, nenhuma dessas passagens confirma explicitamente a sucessão episcopal como transmissão do ministério apostólico. É Clemente Romano, pela tradição oral, quem nos esclarece que os apóstolos tinham a intenção de criar uma linha contínua garantida a unidade e integridade da igreja. Observe, os apóstolos não estão instituindo aqui uma lógica segundo a qual a igreja verdadeira é a que mais está de acordo com a mensagem da Escritura, mas sim uma estrutura eclesial visível e linhagem histórica. Ou seja, os apóstolos não fundamentaram a igreja cristã primitiva na lógica do Sola Escritura, mas na lógica da sucessão apostólica. Tá? Na lógica da sucessão apostólica. Então, Rodrigo Mussolini, me deixa muito assustado você, como um pastor de um rebanho, desconhecer a história do cristianismo que você diz seguir, você diz pregar. Tá? Mas é claro, se você for seguir a doutrina dos apóstolos verdadeiramente, a doutrina dos pais da igreja verdadeiramente, você não pode ser o pastor da igreja que você é. Você vai ter que renegar isso. E eu acho que você não está... Eu acho que você não tem esse culhão. Eles só consagraram no lugar de Judas para completar 12, que representava as 12 tribos de Israel. Mas lá em Atos, eles consagraram presbíteros. Eles não levantaram apóstolos, porque os apóstolos se encerraram. Por quê? Porque aos Os apóstolos se encerraram, mas eles deixaram bispos, né? Como a gente acabou de ler. apóstolos foi revelada a vontade de Deus. Mas não tem apóstolo mais. O Papa não é um sucessor de Pedro. Não tem essa doutrina na Bíblia. Os apóstolos receberam a mensagem diretamente de Jesus Cristo. Hoje, diz Hebreus, Deus fala conosco por meio do Filho. Como? O Filho falou para os apóstolos. E os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Isso aí você está tirando, né, conclusões que não estão no texto. Não é isso que está escrito no texto. Eu posso concluir a mesma coisa, né? Hoje, o Pai nos fala pelo Filho, o Filho tem um corpo e o seu corpo é a igreja. Logo, a igreja fala pelo Filho, porque ela é o próprio corpo de Cristo. Inclusive, é muito mais sensato pensar assim. Efésios 2:20. Domine a transformação. É edificada no ensino dos profetas e apóstolos. Atos 2. E perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Aí você tem que me mostrar que a doutrina dos apóstolos são somente os 27 livros do Novo Testamento. É engraçado, porque em Atos 2 não tinha nenhum texto do Novo Testamento escrito. Então essa doutrina ali era 100% oral. E aí você não vê, Rodrigo Mussolini, em nenhum momento das escrituras, alguém dizendo assim, ó, por um bom tempo a igreja se manteve somente por tradição oral, mas agora que nós temos todas as cartas escritas, nós vamos utilizar somente as escrituras, nós vamos mudar o paradigma epistemológico de tripé para somente escritura. Você não tem isso nas escrituras, nos pais da igreja, você só tem isso em Lutero. Quem segue tradição humana aqui que foi inventada no século XVI é você, Rodrigo Mussolini. O próprio Novo Testamento testifica, então, que a nossa fé é baseada exclusivamente na Bíblia. O próprio Novo Testamento... Não, meu amigo. Não, meu amigo. Aí, pô, tá vendo, cara? Você tá extrapolando o texto. Você tá colocando o seu entendimento no texto. Fazendo uma exegese. Por favor, não é isso que o texto tá dizendo. O texto tá dizendo de tradição dos apóstolos.
Fundamento dos apóstolos, fé dos apóstolos. Aonde que tá dizendo que essa fé é igual às escrituras, cara? Que somente as escrituras? O próprio Cristo testifica isso, que a nossa fé está fundamentada no ensino dos profetas e apóstolos, que é só um nome para Antigo e Novo Testamento. Isso aqui lança fundamento não apenas para refutarmos a Igreja Católica, mas contra todo tipo de inovação na Igreja. Exemplo, batalhas Só a escritura é uma inovação, meu irmão. espirituais, como ensinadas por Peter Wagner e tantos outros, são inovações. Não há isso na Bíblia. São ensinos errados. As igrejas em células. Nada contra o pequeno grupo, nós temos aqui. Mas o modelo, eles dizem que eles receberam uma nova revelação, uma nova maneira de como edificar a igreja. Não, nós já temos uma maneira de edificar a igreja. O fundamento está aqui, naquilo que os apóstolos disseram. Porque aquilo que os apóstolos disseram foi o que Cristo disse para eles. E outras aceitas, o Alcorão, as religiões. Por que nós sabemos que todas as religiões estão erradas? Porque Cristo disse que estão. Porque Cristo não se revelou a eles. Cristo se revelou aos apóstolos, aqui, na Bíblia. Jesus Cristo E quem te garante que a Bíblia está correta? Ah, porque Cristo disse. Quem te garante que Cristo está certo? ressuscitou ao terceiro dia. Ele é Deus. A chancela da Bíblia vem de Cristo. É o Cristo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu vou crer que a Maria não tem pecado? Com base em quê? Que existe purgatório. Adoração de imagens. Jesus falou sobre isso? Não, mas o Papa falou. O Papa disse que Deus falou com ele. Como é que você sabe que Deus falou com o Papa? Maomé também disse que Deus falou com ele. Como eu sei? Quem diz que que Deus falou com o Papa? Aonde tem isso? Na doutrina católica, meu amigo? Como eu sei que Deus falou com os discípulos? Porque Jesus disse que falou. Jesus escolheu os apóstolos. Como eu sei que o Novo Testamento é a palavra de Deus? Porque Jesus disse. Como eu sei que o Antigo Testamento é a palavra de Deus? Tem a chancela de Cristo. E aí? Maria foi assunta ao céu, ou seja, ela não teve pecado, por isso ela não morreu. É o que a Igreja Católica diz. Vocês viram? Não viram. Vocês creem com base em quê, então? É no escuro. É crer no escuro. Não é assim no protestantismo. No protestantismo, a nossa fé é baseada no que Cristo disse. E Cristo não pode mentir. Apocalipse 22 declara: ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro. É exatamente isso que a Igreja Católica tem feito. Ela tem Usa esse versículo perto de mim, não, Rodrigo Mussolini. Esse versículo está falando sobre o próprio livro. Não tire ou acrescente palavras a este livro da profecia. Meu amigo, João estava escrevendo lá na ilha de Patmos, cara. Ele nem sabia se tinha cânon bíblico ou não. Pelo amor de Deus, ele nem sabia se o seu livro dele ia fazer parte de cânon bíblico ou não. sentado, colocado a tradição aqui do lado. E dito, o que a gente está falando é a palavra de Deus também. Ora, as implicações dessa nossa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus são muitas. Primeiro, nos livros das heresias. Várias e várias heresias católicas não têm nenhum respaldo bíblico. Segundo, nos livros da escravidão. Como eu disse, na Igreja Católica, a eles cabem o direito de interpretar o texto. Ainda que você leia verde, se eles disserem que é rosa, você tem que crer. Lembra daquele padre? Quando o católico perguntou para o padre: padre, onde está na Bíblia isso que você está falando, padre? O que o padre respondeu? Você acabou de se tornar protestante. Rodrigo Mussolini, eu tô aqui há meia hora, na verdade, tô aqui há uma hora assistindo esse vídeo seu, cara. Esperando você me mostrar na Bíblia o solo de escritura. Seu vídeo chama isso, onde está o solo de escritura na Bíblia? A gente não acha. Não fala. Cadê, meu amigo? Cadê? Um católico não precisa perguntar isso. Você tem que crer cegamente na Igreja Católica. Isso não é fé bíblica. Isso é dar um salto de fé no escuro. É escravidão. Em nome disso, eles podem falar qualquer besteira e o povo tem que obedecer. Por quê? Eles dizem que receberam uma revelação de Deus, dizem que são infalíveis. Agora, aqui não é assim, não. Se eu chegar aqui amanhã e falar assim: ô gente, eu sou pastor infalível e eu recebi uma nova doutrina aqui. Vocês vão ter que dar o trízimo agora. Eu tô sentindo aqui, Deus falou comigo. Não. Vocês vão falar: cadê onde está isso na Bíblia? Porque nós não seguimos homens, seguimos a palavra de Deus. Terceira implicação: Nossa, bonitinho, né? o desenvolvimento da sociedade protestante. Max Weber, não crente. Olha aqui pra você ver o que ele enxerga do protestantismo. Rodrigo Mussolini não é um cristão, ele é um ativista político que se usa do cristianismo para promover sua ideia de liberdade. Ele é um adolescente que, em vez de achar liberdade no comunismo, achou liberdade no protestantismo. É isso. Queria entender por que sociedades protestantes como a Alemanha e a Inglaterra fizeram tanto progresso. Por que lá aconteceu a Revolução Industrial e não em país católico como Espanha e Portugal? Max Weber, não crente, percebeu que as crenças protestantes, e essa que eu estou falando para vocês aqui hoje, foi a base para todo o desenvolvimento tecnológico, cultural e social daquelas sociedades. Veja bem, a ciência é a busca da verdade. Então, o Rodrigo Mussolini está basicamente dizendo que o fruto do protestantismo é a Revolução Industrial, ou seja, o fruto do protestantismo é o capitalismo, é a Disney, né? É o iPhone, é
a extrema pobreza que foi gerada pelo capitalismo, os bilionários, o, como é que chama? Nova ordem mundial, isso aí é tudo fruto do protestantismo, ele está assumindo isso. Enquanto, o que nós temos como católicos para apresentar de frutos do catolicismo? Nós temos a conversão de todo mundo a Cristo. O catolicismo ocidental, que é a Igreja de Roma, converteu os povos bárbaros, converteu a África, converteu as Américas, todas elas são cristãs. E isso é fruto do catolicismo, não é fruto do protestantismo. Qual povo o protestantismo converteu para Cristo? Qual nação que o protestante chegou lá e era um povo totalmente pagão e hoje eles são cristãos? Não tem. Você tem protestante convertendo cristão católico pro protestantismo. É isso que você tem. Mas na Igreja Católica há uma doutrina chamada infalibilidade papal. Que quando o Papa fala da cadeira sobre fé e moral, ele é infalível. Infalível não tem discussão. Se eu fosse infalível, tudo que eu falasse aqui, acabou. Vocês não poderiam questionar. É o que acontece na Igreja Católica. É óbvio que um ambiente desse não é propício à busca do conhecimento. Agora, um ambiente como o de Lutero, Lutero disse o seguinte, na Dieta de Worms, para a Igreja Católica. A Igreja Católica mandou Lutero negar as suas crenças. Ele disse o seguinte, se vocês me provarem pela Bíblia e pela razão clara, eu nego o que eu falei. Isso é a base do Ocidente. Eu preciso investir. Isso não é a base do Ocidente, não, meu amigo. Isso é a base do Ocidente revolucionário, né? É isso aí. Você tem que provar o que você está falando. A Igreja Católica não tem que provar. O Papa é infalível. Portanto, é nesse ambiente de sola escritura. Ele nunca estudou uma declaração dogmática. Ele nunca se deu ao trabalho de saber como se dá uma declaração dogmática, por exemplo, da Imaculada Conceição. Os estudos ali que estão permeando ali a declaração do dogma da infalibilidade da Imaculada Conceição tem muito mais estudo ali teológico do que tudo aquilo que o Rodrigo Mussolini vai estudar de teologia na vida dele. Né? Eu acho interessante ele falar que o catolicismo não propõe o conhecimento, sendo que as universidades foram criadas pela Igreja Católica. Escolas públicas, Igreja Católica. O desenvolvimento da ciência, método científico foi criado dentro da Igreja Católica, meu amigo. E aí eu te falo mais uma coisa, ou você ignora a realidade, você é desonesto ou é burrice mesmo. Não tem meio termo pra você. De abertura para o conhecimento. É esse ambiente que propicia que os países protestantes desenvolvam a Revolução Industrial e todo tipo de progresso que você puder imaginar. Essa... Progresso pro Rodrigo Mussolini é o quê? O neoteísmo, né? A materialização da mentalidade do povo, né? Onde... por que é o capitalismo? O capitalismo é a consequência lógica do calvinismo, né? Se eu sou um escolhido de Deus, então eu tenho que ser próspero, eu tenho que guardar aqui meu capital, né? E é isso que Max Weber denuncia, né, no seu livro. é a grande diferença que marca a Igreja Católica para o protestantismo. Para aqueles que dizem que no final é tudo igual, é como um leigo olhando ouro e achando que ouro e bijuteria é tudo igual. São leigos. Aqueles que entendem um pouco da sua fé percebem que é uma bijuteria de quinta categoria, que a Igreja Católica é falsa. Pode de longe, não, me parece. Acho que sim, acho que os dois são ouro. Não é. É porque você não entende da sua fé. Você não entende de ouro. Por isso Quem entende é o Rodrigo você acha que tudo é Mussolini. igual. Mas aquele que tem um mínimo de percepção sabe que a diferença é profunda e que possui inúmeras implicações, como eu vou mostrando para vocês aqui ao longo dessa série. E essa primeira implicação de todas é exatamente esta. Nós não temos papas. Nós não nos ajoelhamos diante de homem algum. Nós nos submeteremos aos pastores de coração, desde que eles preguem a Bíblia para nós. E nos mostrem no texto bíblico a palavra de Deus. A palavra de Deus. E nenhum homem inquestionável. Nem pastor, nem ninguém. Todos precisam submeter à Escritura, porque ela é maior. Ela é maior que a igreja. Ela é maior do que o pastor. Todos devem se submeter a ela. Isso muda tudo. Um pastor não pode chegar aqui e oprimir as pessoas. Porque aí o protestante raiz vai dizer, não, isso aí não. Isso que você está pregando na Bíblia. Sim, esse é outro pressuposto que eu vou pregar semana que vem. No protestantismo, cremos que vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus, têm o Espírito Santo de Deus, e vocês podem sim analisar. Vocês não são bebês, que são conduzidos aqui com uma madeira. Não, o pastor prega e ajuda a igreja, mas ele não pensa pela igreja. Não, ele prega, o crente ouve, analisa e segue. Mas segue porque... Beleza, Rodrigo Mussolini. Meia hora de vídeo. E onde que está o solo escritura na Bíblia? Onde está o solo escritura? Nos apóstolos, na igreja primitiva? Você não mostrou. Você disse que a tradição não funciona, né, e argumentou em cima disso, desqualificou a tradição e a igreja. Mas para pensar.
A gente tem duas possibilidades. A gente tem o tripé católico, a gente tem o solo escritura, tá? Tem duas possibilidades. O tripé católico pode ser falso? Pode. Isso implica que o solo escritura é necessariamente verdade? Se o tripé é falso, o solo escritura vai ser necessariamente verdade? Não, cara. Você não demonstrou isso aqui pra gente, essa relação. Os dois podem ser falsos. Você ainda precisa provar, meu amigo, na história da igreja, nos pais apostólicos, nas escrituras, que o solo escritura é uma verdade de fé, que é uma realidade, que Cristo ensinou isso, que os apóstolos ensinaram isso. Você não fez isso, você fugiu o vídeo inteiro. Eu tô para ver um dia que um protestante vai começar a defender sua fé de fato, em vez de atacar a fé dos outros. Até o momento nunca vi isso. Até o momento eu vi protestante para provar o solo escritura, ele precisa atacar a tradição. Se não existisse a igreja católica, como que vocês iam provar o solo escritura? Amigo protestante, me diga aqui embaixo, como que você prova o solo escritura? Vocês não conseguem, porque ele não existe. Tá bom? Espero que vocês tenham aqui patrocinado aqui esse apostolado, tá bom? Nos ajude aí a manter aqui este canal, manter aqui os nossos vídeos todos os dias, tá bom? Se você quer estudar catolicismo, se inscreva aqui na Escola da Fé Católica, o link vai estar na descrição desse vídeo e a gente se vê, tá bom? É isso, pessoal, fiquem com Deus, né? Curte o vídeo, tá? Curte o vídeo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, vamos juntos chegar a 10 mil inscritos. Fique com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.